Ok, meus irmãos, começamos agora, né, mais uma sessão da nossa live e hoje vamos dar continuação, né, sobre o Reino do Congo, que já vimos ontem uma parte, hoje vamos continuar, que na realidade era suposto hoje falarmos sobre como é que era a administração, né, do reino. Era para não entrar já no desenvolvimento, mas vamos entrar no desenvolvimento, mas não vamos falar ainda da administração do reino, como é que era organizado, porque ainda temos descobrir que ainda temos um caminho que temos que andar para nós entender algumas coisas. Então vamos continuar com a parte introdutória, entrando para o desenvolvimento, né? Vamos desenvolver mais hoje, que nós falamos ontem, e para nós entender realmente como é que chegamos ao reino e quais eram as características básicas que definiam o reino, como é que os reis subiam no poder, como é que deixavam para os filhos. Vamos tentar ver essas questões todas hoje. E como estamos alguns dias, que para mim está com os irmãos falar desse tema, então vamos falando aos poucos, vamos falar da organização eclesiástica espiritual, da espiritualidade do reino, da administração, do comércio, da construção, tudo, vamos falar aqui. Mas hoje vamos andar mais um pouco, mais um caminho, e aos poucos vamos chegar lá com paciência, com muita calma, porque eu descobri, não precisamos correr, porque esse é algo muito sério, estamos a falar, e já estamos a nos mostrando aos poucos, não podemos correr, vamos falar devagar, um dia, 2 horas, uma live de 2 horas por dia, acredito que até antes de segunda-feira ou terça, quarta-feira começa outro tema, então até lá vamos terminar essa live do reino, sobre a administração do reino, vamos aprender muita coisa, e depois vamos para outros temas. Então, irmão André, para nós começar, pode já orar conosco, faz favor. Aleluia. Oremos. Tata Nzambi Ampungu Tulema. Oh Pai, nosso Pai, nos ajudaste a chegar até aqui, nos reuniste nesse momento. Nos reuniste nesse momento, nos deste força para podermos reconstituir aquilo que há muito tempo nos foi esquecido, que nossos ancestrais viviam, mas nós deixamos de lado, por nossa maldade, por nossa ignorância, por nosso esquecimento, por terem tirado coisas de nós e que nós acabamos por esquecer o que era nosso de verdade. Aí nesse momento, temos de volta um pouco do conhecimento antigo. Por isso, ó Pai, pedimos a Ti, que capacite o nosso irmão Panzo que está aqui hoje a falar para nós, que ele tenha aquele espírito que o Tatanzambi sempre dá, que ele tenha aquele espírito de falar a verdade, que ele tenha aquele espírito de falar aquilo que há escondido e que nós precisamos saber na realidade. Tudo isso para que nós possamos restaurar o reino, que há muito a perdido. Por isso, Tatanzambi, muito bem, venha estar conosco, princípio até ao fim dessa live. Também ajudar os nossos irmãos, outros que irão falar das próximas vezes, para que eles também possam ter a mesma força, a mesma capacitação, para que nós, enfim, reconstruímos o reino, não só na forma espiritual, mas também na inteligência e na sabedoria. Assim seja. Assim seja. Aleluia. Assim seja. Meus irmãos, mais uma vez, né, nós estamos aqui, que era para dar sequência no que nós já falamos ontem. Tem uma coisa que eu quero mostrar nos irmãos para começar. Deixa eu ver se mesmo isso aqui. Essa é a Bíblia. Ok. Vamos começar aqui mostrando uma coisa para os irmãos. Que é algo que nós precisamos. Lá. Ok. Ok. Já temos na nossa tela que eu precisava mostrar para os irmãos. É isso aí. Aqui estamos a ver o rio, o que eu falei ontem, o rio que se estende, que começa e depois ele vai se abrindo e faz um braço, faz 4 braços, né, que vai banhando, o que banhava o jardim, o famoso jardim do Éden, que na realidade era o reino de Tatanzambi. Tatanzambi havia estabelecido o seu reino aqui na terra com os homens.
colocou Adão e Eva, na segunda mitologia, os colocou lá nesse reino. E o reino estava dentro, esse rio era como chama? Era que definia a localização ideal do reino. E ontem nós falamos que o rio tinha 4 braços. Na verdade, os 4 braços, né, são a ramificação desse rio, porque esse rio ele começa num país, vai para outro, ele banha 4 países. Nos 4 países, ele se estende, são 4 braços que ele forma. Cada braço foi num país, cada braço desse rio foi num país. Os países são Angola, Congo-Brazzaville, Congo Democrático e a Zâmbia. A terra da Zambésia, a famosa Zâmbia, do Zambésia. Para quem já viu aquele boneco Zambésia, aquele rio ali onde eles fazem aquela árvore grande, é o rio Congo. Muitos chamam Rio Congo, outros chamam Rio Congo porque é por causa do reino do Congo, mas o nome verdadeiro desse rio é Rio Quilo. Ele depois, com o longo do tempo, foi ganhando nome, depois tornou-se Nzadi. Nzadi passou a ser, primeiro foi Aquilo, depois Congo, depois Nzadi, e depois os portugueses batizaram o nome de Rio Zaire, né? E eu que estou a mostrar o Rio Congo, também conhecido como Rio Zaire. É o mesmo rio que ele começou em Quilo. Se vocês colocarem ali na internet Rio Quilo, vai falar do mesmo rio. Se vocês colocarem Rio Congo, vai falar do mesmo rio. Se colocarem Rio Nzadi ou Rio Zaire, vai falar do mesmo rio. É o mesmo rio que, na medida que ele foi se ramificando, foi ganhando nomes diferentes em cada área. Em cada área ele conhece outro nome. Quem vai apreciar em Angola vai chamar de Rio Zaire. Quem vai apreciar no Brazzaville vai chamar de Rio Nzadi. Quem vai apreciar no outro Congo é Quilo. Quem vai apreciar na Zâmbia vai chamar de outro nome também que eu encontrei. Então, o rio ganhou 4 nomes diferentes, o mesmo rio. Já vimos ontem em Gênesis 2. Deixa aqui aceitar, alguém está na sala de espera. Acho que é nossa irmã Maura. E... Ok, irmã Elsa. Agora que eu estou nesse formato aqui, irmão André, fica difícil saber quem está na sala de espera. Como é que eu faço? Tem que sair primeiro do screen share. Depois é que pode. Né? Então, na saída da partilha, que é para atender os irmãos que estão ali na sala de espera, senão, lá. Ok. Quando a irmã Mora tiver que entrar, a irmã André dá um sinal que é para mim voltar lá e ele pegar. Acho que entrou a irmã Elsa. Ok, então voltar. Eu não recebo o que? Sinal que alguém quer entrar. Não, ela vai fazer um sinal no WhatsApp que quer entrar lá no grupo. Yeah, ela vai dar um sinal no grupo. Yeah. Ok, a Maura vai ver o vídeo. Ela disse que tem saída, não vai poder estar conosco, então isso nos deixa mais tranquilo. Ok. Ok, estamos aqui. Então, como ia dizendo, né? O Rio Zaire é o segundo maior rio da África, após do Nilo, e é o 7º rio do mundo. Que ele tem uma extensão dali 4.700 quilômetros. E é o primeiro da África e o segundo do mundo em termos de volume da água, chegando, né, num caudal de 67 mil metros cúbicos de água. Ele vai ter no oceano. Também encontrei uma coisa muito forte. Esse rio, meu irmão, a água desse rio é preto, é escura mesmo, preta. Ela é diferente de todo o rio que existe no mundo. Esse é o rio mais misterioso da humanidade. E em termos de profundidade, né, deixa eu mostrar nos irmãos aqui. Em termos de profundidade, deixa eu mostrar uma coisa que eu vi. Também é o rio, aqui está dizendo que esse rio, olha só, aqui,
em termos de espécies, ele tem mais de 300 espécies de animais aquáticos, mais de 300 espécies de crocodilo, bagres. É um rio que, quer dizer, que o homem até hoje não conseguiu navegar por completo, porque tem zonas do rio Cuilo, desse rio Zaire, ou Cuilo, ou Congo, ou Zade, que ninguém nunca foi explorado, nunca ninguém passou lá nem de barcos, e ele recebe barcos de grande tonelagem, né? Quer dizer que ele recebe barcos de grande porte, navios mesmo, passam por cima desse rio. E ele beneficia muito o Congo através desse rio. E o Diogo Cão foi esse rio, aqui está a dizer, o primeiro europeu a chegar foi o Diogo Cão, nesse rio, no ano de 1482. Foi nesse rio. Está vendo? Foi nesse, onde ele deu o nome de Rio Congo. Ele que deu esse nome. E deixa eu mostrar mais uma coisa aqui nos irmãos. Aqui vem mostrar, aqui, essa é uma página do Wikipedia, ele vai mostrar os nomes que ele vai ganhando nos 4 países aqui. Aqui só para dar é só um resumo da aula de ontem. Aqui ele mostra os nomes que ele foi ganhando nos 4 países. E aqui diz que... o que eu fiz? Vamos lá. Aqui ele diz, tem uma coisa que ele diz aqui. Aqui ele diz que mas o seu regime depende das chuvas equatoriais, bacia coberta por floresta. É o único rio da Terra, tá aqui. É o único rio da Terra que atravessa 2 vezes a linha do Equador. 2 vezes. O único rio da Terra que atravessa 2 vezes a linha do Equador. 2 vezes que ele faz aquele percurso. E é o segundo, aqui está a dizer, é o segundo maior rio do mundo em termos de caudal, depois da Amazônia. Aqui também está a dizer que é o segundo em termos de área, da área da bacia hidroelétrica, depois da Amazônia também. E aqui está a dizer, vê aqui, irmão, que eu encontrei curioso. Aqui está escrito, está aqui, onde eu sublinhei, está a dizer que é também o rio mais profundo do mundo, com 230 metros de profundidade no Baixo Congo. Estamos a dizer que no mundo não existe rio que tenha profundidade, mas só um rio com profundidade de quase 3 estádios de futebol. Aquele estádio de futebol, a profundidade dele em termos de comprimento, ele é profundo, é fundo mesmo. É quase o Oceano Atlântico, ele é quase um mar. É como se fosse uma fenda que se abriu do mar, porque ele é muito profundo. Se você entra 230 metros abaixo, é muito distante esse rio. É por isso que ele torna-se um rio misterioso, que até hoje eles não conseguem mesmo lhe pegar. Ele banha essas 2 capitais. Ele passa no centro do Congo, Brazzaville, Monte, que é aquela parte que ele vai no Ávila, terra da Vila, que fala em Gênesis. O primeiro braço que ele faz vai para Brazzaville, chama-se Avilã. É aquele que vimos em Gênesis, Avilã. Terra do quê? Terra esquecida, ou terra perdida, né? Dos perdidos, Avilã. Depois vai para o Congo, Kinshasa, depois ele vai morrer no quê? No Zambésia, a famosa Zambésia, que é a Zâmbia hoje. Então, esse rio, olha, é um rio que tanto, meus irmãos, encontrei muita coisa nesse rio, fogo, total Tanzâmbia mesmo. Vamos lá ver em termos de energia. Aqui está dizendo assim, o rio, quer dizer, o rio Congo, deixa eu ler isso tudo aqui, para o irmão tentar entender até aqui. O rio, está dizendo que o rio Congo é o rio com maior poder energético da África. Durante a estação chuvosa, o fluxo do rio é de 50.000 metros cúbicos. Isso vai dar uma espécie de 1 milhão e qualquer coisa ali. Né? E ele desagua no Oceano Atlântico. Os cientistas calcularam que a bacia do Congo é responsável por 13% do potencial hidrelétrico mundial e que seria, né, suficiente para
fornecer energia para toda a África subsaariana. Esse rio sozinho, ele pode dar energia a uma parte da África, em termos de hidrelétrica, em termos de bacia hidroelétrica. Ele é capaz de fornecer uma parte da África energia, esse rio sozinho. E ele, a nível mundial, ele é responsável, depois da Amazônia, é responsável de 13%. 13% é muito no mundo. Dá para dar energia, é muito, é um rio muito potencial. Então, não tem como, meus irmãos. Nosso rio é esse ali, que nós vimos em Gênesis. Então, sabemos mais ou menos a localização do Éden. Ok, vou parar nisso aqui. Então, hoje vamos falar da mesma continuação. Deixa-me cá ver o que eu preparei para os irmãos. Vamos já partilhar. Onde terminamos aqui, vamos continuar. Ok, onde terminamos aqui. Deixa eu dar um zoom menor. Yeah. Esse esquema que os irmãos estão a ver ali na tela. Esse esquema, ele aqui vai nos mostrar, é um esquema que vamos falando aos poucos, isso para os irmãos hoje verem já. Esse esquema vamos falando, vamos desenvolver. Quando nós chegamos a falar da divisão administrativa do reino e organização, vamos falar, eu vou explicar todos esses elementos que estão aqui, irmãos, estão a ver. Isso ali são como chama? A gente chama? São tribos. São reinos dentro do Reino do Congo. São reinos, são tribos, são divisões administrativas e eram divididas por família. Antigamente era assim, Kanda. Vimos aquele Wakanda, né? Era Kanda, por Kanda. Cada família tinha uma área que eles podiam viver, uma terra. Essa terra é vossa. Foi a divisão. Quando o povo sai do Egito e volta para a terra prometida, então as 12 tribos, né, a 12 tribos do povo de Tatanzambe, os hebreus, eles se dividiram a terra, o reino todo, em 12 parcelas. E cada tribo recebeu a sua parte, que esse esquema que nós vamos ver aqui, vamos falar de mais lá em frente, e vamos tentar perceber, não sei se é hoje ou outro dia, mas vamos andar devagar, vamos chegar lá. Então, esse esquema aqui, não tem como explicar agora, vamos só passar. É só para os irmãos perceberem. Deixa mais aqui. Ok. Agora vamos lá no que interessa. Ok. Vamos começar aqui. Onde paramos aqui? Do outro lado, um Sunda entando, segundo as raízes, Sunda estabelecer-se, instalar-se, findar, entanda, ir aqui a colar. Demonstra uma sequência de conclusão de uma obra de fim de uma história começada numa Yanda. Ademais, para os vil cidadãos de Luango, a palavra Nsundi significa uma instalação. Vamos abrir parênteses para explicar a palavra Luango. Vamos começar aqui, porque essa palavra Luango é necessário nós conhecermos. Decompõe-se da seguinte forma: Lu, prefixo locativo, que significa ação, de vango, que deriva de transitivo vanga. Vanga. Isso é fazer. Vanga em Kikongo é fazer, né, irmão Télia? Vanga é fazer. Formar, sim, irmão, é fazer. Trabalho, cumprir, determinar e terminar. Assim, Luhanga, ou Luhango, não chama Luango, né? Ali nós conhecemos Luango. Luango é aquela parte de Angola, Mochico, que desce ali para baixo, vai para Zâmbia, chama-se Luango, aquela terra toda ali. É o leste de Angola, né? Luhango, é Kikongo, chama-se desse Luhango, que significa, né? Luhango, vimos onde? Terminar Luhango em relação a Kiangala, mesma raiz, sentido, Mbangala. Mbangala que também consta na lista, né? Consta nessa lista. Se bem que com a raiz diferente, cujo sentido é comércio, a origem. Parece de forma verossímil, precisar ou fundação do Reino do Congo. Quando você fala Luhango, é como se fosse as entidades, estamos a falar Tanzâmbia, no reino com os anjos, não sei, com aquele conjunto todos dos divinos,
Quando eles determinaram, vamos fazer, e eles falaram em Kikongo, Luhango, vamos fazer, vamos começar. É como se fosse começar em Gênesis, é começo, origem. Aqui foi a fundação, é tipo como falava, façamos o homem, essa palavra façamos o homem, essa palavra façamos, em Kikongo é Luhango, façamos. A palavra façamos é Luhango. Aqui está dado, essa palavra aparece quando Tata começa já a querer fazer o reino, vai dizer Luhango, fundação do reino do Congo. Aqui começa o reino, Luhango. Luhango está localizado, e mais seca, aportuguesando, isso ficou Luango, é que falam Luango, todo mundo conhece Luango. Senão, ele está em Kikongo, aqui está em Kikongo mesmo, até porque eles acentuaram Luhango, que é fazer, que vem de vanga, fazer, Luhango. Luhango está localizado... É isso mesmo. Obrigado, irmão. Está localizado no norte e em Bangala, no sul. Duas extremidades, né? Aqui diz, duas extremidades, ok? Vamos lá ver. Esta é outra prova evidente que Luhango semanticamente significa fim, norte, em relação a Bangala, que é começo. Tipo, você começa no Bangala e vem para Luhango para dar fim. Começa dali estabelecer o reino, estender o reino todo ele por completo. Né? Estenderam o reino e fechamos parênteses aqui. Conforme, aqui também são os historiadores que nós estamos a seguir, ele diz assim, conforme afirma, como afirma Denis Paul, esse aqui não sei se é inglês ou francês, baseando-se nas vicissitudes das línguas bantu, as tradições indígenas são confusas, segundo eles. Indicam, entretanto, que, além dos reinos de Luhango e do Congo, os estados poderosos foram constituídos com as soberanias de origem comum, por causa da cisão, as imigrações sob conduta dos membros da família reais. Propagariam a mesma civilização do próximo ao próximo, né? Do próximo ao próximo, no século, está a dizer, no século, vamos lá ver, no século XV, Luhango e seus tributários foram submetidos ao soberano do Congo ou Mani-Congo, cuja autoridade se estendia desde 7, vamos a perceber, 7, Não, deixar-me entrar no meeting, por favor. Não percebi. Ok. Sim, porque a minha tablet está a ficar sem carga. Ok. Irmãos, presta bem atenção aqui, duas palavras. 7, irmão, conhece quem é 7, não conhece 7? Diz assim, vou repetir. No século XV, quem já determinou o século, se é 15 ou que século, são os colonos, quando foram para lá, os portugueses, que eles tinham já que no segundo calendário do colonizador. No século XV, esse calendário do Ocidente, do Oriente, do Ocidente, o Luhango e seus tributários foram submetidos ao soberano do Congo, ou Mani-Congo, cuja autoridade se estendia desde Sete, Kama, do norte até o Alto Zambeze. Os irmãos percebem que tem duas personagens da Bíblia aqui. Está o Cã e está o Sete. Sete é o segundo filho de Adão com a Eva. Estamos a voltar ao começo do reino. O reino começou lá. Quando Adão perdeu o paraíso, eles foram jogados para fora. Aqui eles tiveram 7. Depois vem Cã, que é o Cã. O Cã ficava já por Cã, do norte até o Zambeze. 7 ocupou essa parte que vai do norte até o Zambeze. Então, vai do norte para o leste. Mas, já que chegamos aqui, devo mostrar uma coisa.
Deixa eu vos mostrar uma coisa muito rápida, meus irmãos. Vamos lá na Bíblia. Deixa parar ainda aqui. Vamos voltar. Deixa eu vos mostrar mais na Bíblia uma cena. Bam, bam, bam. Ok. Não, primeiro tem que ir na Bíblia. Deixa eu vos mostrar uma coisa na Bíblia. Isso é importante. É importante meus irmãos saberem isso. Ulala. Yeah. Estamos a aprender a trabalhar com isso, final. Aos poucos estamos a entender. Compartilhar o ecrã, irmão Pancho. Agora Não, sim. não. Eu pensava que É para trocar para o outro. tá Então, bem. Eu pensava. segundo Gênesis 3, né? Quando Adão e Eva pecou, deixa eu dar situar os irmãos aqui. Quando Adão e Eva pecou, né? Aqui, então, Tata Nzambi, o que ele fez? Ele diz para Adão, para Eva já deu a sentença dela, já deu a sentença da Eva, disse para Adão, porque tu ouviste, porque tu, esse é King James, essa Bíblia está a usar King James em inglês, mas também em português, que é de 1611. Vê o que ele diz aqui para Adão. Porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo, tu não comerás dela, amaldiçoada, né? Não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento, tu comerás dela todos os dias da tua vida. Isso é Gênesis que? Peço desculpas, irmão Pancho. Gênesis capítulo 3, né? Começamos no verso 17. E espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás ervas do campo. Espinho o quê? Quando os irmãos vão no deserto, eu até não mostrar aqui espinhos, não era para mostrar espinhos do deserto. Deixa eu ver se vou tentar conseguir aqui. Os irmãos estão a ver, né? Deixa eu meter aqui espinhos. Espinhos do deserto. Vamos lá ver o que a Google vai nos dar. São as imagens de espinho. Estão vendo, meus irmãos? É isso que Adão lhes falaram que a terra ia produzir. Isso aqui estão a ver aqui são espinhos. Esses são os espinhos que a terra vai passar a produzir. E esses espinhos você vai encontrar no deserto. E se tu vais para aqui na Israel, não vais encontrar isso. Esse caca tu não vais encontrar lá. Não vais. Esse espinho vai se encontrar no deserto de Kalahari. Não é mais Kalahari, não. Kalahari. Então, esse é o espinho que ia produzir. Vamos ver cardos. Os cardos do deserto também. Cardos do deserto. Cardos, essas coisas aqui. Está a ver? Isso daqui são cardos. Isso é cardo. Não sei se dá para abrir mais, acho que não. Esses são cardos, tá vendo? Aquela veravicha mirabis que abre ali lá no Cunene, aqueles são cardos. Cardos são essas ervas, a gente chama ervas daninhas, né? Que crescem sozinhas, aquelas ervas daninhas. Tá vendo? Aqui. Esses são cardos, esses. Ervas daninhas, são as ervas daninhas. Olha. Isso é deserto. Então, aqui estamos a encontrar que a terra, mas só, eles estavam no jardim, que estava cercado 4 rios, era comida, a terra era favorável para eles, havia frutos, e de repente, Tata Nzambi lhes bota do jardim, e ele, aqui na Tata Nzambi ainda não lhes tirou do jardim, mas já vai lhes deitar daqui a pouco, está lhes orientar, está a lhes amaldiçoar, porque praga é maldição, quando a gente roga praga, está a amaldiçoar. Tata Nzambi amaldiçoou mesmo o homem severamente, do campo, no suor, não é com suor, não. No suor da tua face comerás o pão. Eu consegui interpretar do meu jeito. No suor, quando está a trabalhar, você transpira. Aquele do trabalho. Mas está a dizer, no suor do teu rosto, da tua face, comerás o pão. Quando o padeiro está a fazer o pão, ele fica a transpirar. Não transpira a fazer a massa, não sei o que lá. Aquele suor não cai no pão. Então, nós comemos pão com suor dos padeiros.
E há aqueles padeiros mais ousados que pisam mesmo na massa. Então, todo o suor do corpo cai mesmo no pão. E o pão é sofrido. A mais irmão já saborear pão de manhã. Era muito suor dos padeiros, meu irmão. Você não viu seu padeiro? Se ele é limpo ou sujo, nunca trabalhou há 4 semanas. Mas tem que comer o pão dele. Até que retorna, isso também pode dizer, também representa trabalho, né? Quer dizer, com trabalho cansativo, que vais ter que suar muito, vais comer o pão, né? Até que retornes à terra, pois dela foste tirado, porque tu és pó, e ao pó tu te retornarás. Então, Adão, a Eva não tinha nome, era só varoa. Então, Adão chamou o nome da sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todo ser vivente. Essa palavra Eva, meus irmãos, eu vou ter que trazer vou fazer um estudo amanhã, no próximo estudo, vou tentar dar a introdução dessa palavra. Essa palavra, se você virar, ela está Eva. Agora não sei se essa palavra é original, porque em Kikongo, Eva significa aqui. Porque quando Tatanzambi trouxe a Eva para Adão, lhe mostrou a mulher. E era para Adão dar nome. Adão disse, esse agora é osso dos meus ossos. Será chamado varoa, porque do varão foi tirado. Essa palavra tirado de mim, saiu de mim, significa, em Kikongo, eu falo assim, Eva Katuki. Outros Kikongo falam Vava Katuki. Outros falam Eva, Quaco, aqui, saiu aqui. Mas o cristianismo, eles também adoram essa palavra, mas no sentido inverso. Eles adoram ave. Antigamente, os Césares, os imperadores romanos, eram chamados de Ave César. E hoje, os católicos, na reza deles, dizem Ave Maria. É a inversão da palavra Eva. Né? Mas uma questão de nós fazer um estudo para ver a similaridade que há entre as palavras. Vamos continuar. Então, para Adão e para sua mulher, para vocês verem que quando nós falamos que nós viemos dos Khoikhoi e dos Bosquimas. Vê o que aconteceu? Para Adão e também para sua mulher, Tatanzambi fez que? Vestes de pele. Vestiu-lhes de... Tatanzambi está aqui. Fez vestes de pele e os vestiu. Antigamente, os homens que hoje agora chamam primata, mas os nossos ancestrais, vestiam semente de pele. A indústria têxtil, essa textura, esses vestidos, essas camisas bonitas, apareceram mais tarde com a evolução do próprio do ser humano. Mas antigamente, Deus já lhes mostrou, a partir daí vocês vão vestir de quê? De pele de animais. Por isso vamos falar de João Batista, vamos falar que João Batista vestia de pele de animais, pelos de camelo, né? E comia só de mel silvestre e de gafanhotos. Por quê? Porque ele estava no deserto também. Era no mesmo deserto ainda. Mas como o homem estava habituado com o deserto por causa do pecado, era uma terra árida, Tata disse, olha, quando chama Abraão, disse, olha, da tua descendência eu vou lhes fazer dar a terra prometida. A terra onde mana leite e mel. Já era uma promessa, porque estava querendo dizer que se se comportarem bem, vocês vão voltar na terra prometida. Mas a tua posteridade, eles vão conhecer novamente o reino, que muito depois as igrejas pegaram e transformaram novamente num paraíso, que vai poder enganar muita gente. Quando o reino voltar a se restituir, é uma coisa, a terra prometida é outra, e a restauração do reino é outra. O reino foi prometido na restauração, no final dos tempos. Então, vai restaurar o reino e nós vamos voltar a ser como éramos antes. Salmos 82, 6 diz que nós éramos como deuses, né? Assim, éramos seres divinos. Nós não estávamos nessa dimensão física, não. Nós éramos seres espirituais. Então, nós caímos, perdemos o reino, mas Tatanzame guardou o reino. E o reino continua no mesmo sítio, apenas, aqui que o irmão João falou ontem, ele apenas tapou da nossa visão o reino, mas na restauração nós vamos voltar no reino. Então, para Adão e para sua mulher ele fez. E... Ok. Deixa eu ver o que eu encontrei. E para não comer, o homem, aqui está tentando dizer, olha, o homem agora já está conhecendo o bem e o mal.
já não pode permanecer mais no deserto, no jardim. Senão ele vai estender a mão e vai comer na árvore da vida e vai viver para sempre. Mas não é só o homem sendo mau, comendo a fruta, já comeu do mal, do conhecimento. E vai comer mais a fruta da vida. Será uma dor de cabeça para Tanzânia, já não basta Satanás. Agora mais o homem vai se rebelar. Era uma dor de cabeça. Então, para ele não tocar na árvore da vida, que é para pessoas puras, pessoas do bem. Então, Tanzânia resolveu pegar o homem e lhe tirar do jardim. Ele vai dizer aqui, no versículo 22. Então, Tanzânia, portanto, lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomado. E aqui eu não quero chegar. E assim o expulsou e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava para os lados da guarda para a árvore da vida. Por que Tanzânia colocou os querubins no leste do jardim? Porque o homem foi expulso no leste do jardim. E é no leste do jardim onde nós encontramos a palavra luhango, que muitos chamam de luango. É luhango, ou luvango, mavanga, onde foi isso, passamos. É lá onde eles falaram, vamos fazer o homem. É lá onde eles pegaram aquela argilha e formaram o homem. Agora dizem, não, vamos botar ali. Botar normalmente no leste. E no leste, o que tem no leste? Está a Zâmbia, está a Botsuana, e vai descaindo toda aquela parte do leste, vai atingir quase Namíbia, que é o deserto de Kalahari. Quer dizer, você agora, lhe pegaram, lhe trouxeram lá, falaram, vais ficar aqui. Em que Congo, como que se fala, ficas aqui? Kalahari. Vão ficar aqui agora. Estão a perceber agora, né? Lhe botaram no leste. E olha o que está no leste? O jardim de Kalahari, ou Kalahari, que agora mudaram o nome. Kalahari. O que disse? Vocês agora pecaram, vão ficar aqui, no jardim. Por quê? Porque a praga já veio. Aquela parte onde eles fizeram, logo eles pisaram naquela parte, creio eu, né? Essa é uma crença só minha, é fruto da minha imaginação, que quando eles pisaram naquela terra, no leste, automaticamente aquilo se tornou deserto. Começou a produzir o quê? Abrolhos e espinhos, para cumprir a maldição. É porque Tanzânia fez a terra, ele não fez deserto, fez a terra boa, produtiva, mas devido o deserto é fruto do pecado. Por isso, quando a gente vai no jejum, a gente fala, não, estou indo no deserto. Por quê? Porque está a reconhecer os teus pecados no deserto. É no deserto onde você fala, fogo, eu errei mesmo, estava na bonança, agora estou aqui no sofrimento. Deserto representa abandono, representa isolamento, representa distanciamento, representa sofrimento. Esse é o deserto. Estou no deserto, estás a sofrer, meu irmão. Estás a ver? E Adão foi colocado no deserto. E Tanzânia, como Adão já tinha os olhos espirituais abertos, quase tarde ou cedo ele ia querer retornar no reino, no jardim. Tanzânia colocou querubins e uma espada flamejante. Não é porque colocou querubins com espada flamejante, como falam, não. É querubins e também colocou lá uma espada flamejante que se voltava para todos os lados, para guardar o caminho para a árvore da vida. Essa espada flamejante era mais ou menos como? Eu sei que os irmãos já viram o filme Thor, filme de Thor. Já viram o filme de Thor, né? O filme de Thor mesmo. O filme de Thor, ele mostra o guardião do portal. Fica ali um homem com uma espada grande, que ele que introduz num sítio e ele gira aquela espada, abre-se o portal. É basicamente uma ideia minha que precisamos ter dessa espada flamejante, porque a espada não está, ninguém está a pegar a espada, mas a espada está ali, ele volta-se para todos os lados, para os 4 pontos cardeais. Para quê? Para que o homem nem do sul, nem do leste, nem do norte, nem do oeste, ele consiga voltar no jardim sem a permissão de Tanzânia. Ok? Então, vamos voltar na nossa matéria, no começo, nós estávamos aqui. Vamos voltar aqui. Então, já percebemos que aconteceu. Vê que o homem foi formado aqui, Luhango. Ele diz que Luhango é lá onde começou a fundação do reino.
E depois o reino tinha o reino estava dividido. Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Congo estava dividido assim. Tinha o Reino do Sul e o Reino do Norte. Dois reinos. O Reino do Sul é que chamaram de Reino do Luhango. Que vai, vamos lá tentamos mudar os Nhaneca Umbre, os Nhaneca Umbundos, são os Nhaneca Congo, os Nhaneca, esse Nhaneca também que Congo, vamos ver lá em frente também, essa palavra Nhaneca, Luhango, essa palavra Wambo, não sei o que, Willa eu escutar, Willa. Vamos ver lá em frente, todas essas palavras que a gente pensa que é uma língua estranha, é que Congo. Vamos descobrir isso nas calmas. Então, nós já vimos aqui que no século XV, segundo o homem ocidente, quando foi colonizador, que ele disse que os atributos do reino foram submetidos ao soberano do Congo. Está a dizer que todos os seus tributos, o Luhango já lá, todos os reinos que existiam tanto do norte quanto do sul, todos os tributos deles, as quotas, os impostos, os cargos, toda a autoridade, né, foi atribuído para o reino, para o Manicongo, para o reino do Congo, que se estendia desde Sete, Kami do norte até o Alto Zambeze. Sete, Kami e do norte até o Alto Zambeze. Vai pegar que começou no sul, subiu para o norte e pegou o leste. Tá vendo? E quem é Sete? Sete é o segundo filho de Adão e Eva. Depois de Caim que morreu, né? Eu estava aqui, estava tendo um entendimento, irmão João está dormindo, irmão João acorda. Irmão João está dormindo, mas está ouvindo tudo, estou cansado, tá vendo? Ok. Eu estava tendo um entendimento ontem, meus irmãos. Existia no princípio duas tribos, os Khoi-Khoi e os como é que me chama? Os Bosquimans. Os Bosquimans foram os nômadas do deserto e até hoje são nômadas. E quem que na Bíblia fala no princípio que quando matou seu irmão tornou-se nômada? Caim. Mas eu vou aprofundar mais esse tema para trazer nos irmãos, para nós ver que são os descendentes de Caim, os descendentes de Sete. Aqui está mostrando que o Sete ele se estendeu para cima, mas os de Caim ficaram o quê? Ficaram nômadas. Porque Caim começou a andar pela terra como errante. E até hoje os nômadas permanecem vivendo na terra, nas grutas, não querem se desenvolver. Uns se desenvolveram, se destacaram, os outros não. E eles têm um sinal. Tatanzame colocou um sinal na testa deles, no rosto. Quando fala testa, está falando na face deles. Tem uma fisionomia diferente da maioria. Então, vamos estudar isso aqui. Isso também é um tema que anda a ser muito conturbado, mas acredito que nesse nosso estudo, antes de terminar no reino, se nós terminar aqui no meio, vamos abordar sobre essas duas linhagens. E vamos continuar subindo. E diz assim, Denis, vamos ler isso um pouco, andar devagar. Denis Polman, apesar de ser cientista, já mereceu o direito das civilizações africanas. Escreve estas linhas tendo em mente todas as ironias a respeito da tradição oral, né? Essa pessoa vai dizer que ele respeita, ouviu tudo por um pouco e ele meteu em prova, né, as ironias, a tradição oral, se verdadeiramente a veracidade dos fatos, se era mesmo assim que aconteceu ou então é mais um mito. Até o mesmo grande historiador africano, Joseph Kizerbo, né, que escreveu Histoire de l'Afrique, né, esse também é um livro que podem procurar, Histoire de l'Afrique, Payot, Paris, isso aqui é 1979. Pensava da mesma forma, né, isso da tradição oral, ele pensava da mesma forma. Ele pensava da mesma forma, isto é, a tradição oral, por ter conhecido muitas alterações, deve ser escolhida e peneirada. Várias vezes
A falta de método compatível obriga qualquer cientista, até sapiente, a pensar desta forma. Portanto, ao afirmar que a autoridade de Mani Congo, ou melhor, Mani Congo, foi reconhecida em Alto Zambeze, e antigamente não escreviam com Zé. Zé já é efeito do colonialismo. Escrevia-se Ya. Ya é o nome, a inicial da Tanzâmbia. Da Tanzâmbia escrevia Ya. A iniciais dele, muitos de hoje, agora nós falamos Yao, né? Tetagrama, que irmão João diz, também temos que também estudar um pouco do tetagrama. Ya, outros falam só Ya, outros falam Yao, outros falam Yahweh. Mas vamos só pegar a inicial do nome dele, era a inicial também das cidades, porque a cidade da Tanzâmbia sempre começava com as iniciais do nome dele. Terra, povo de Judá, né? Judá é Ya. Yaudá, ou Yaundé, ou Yaudá, é sempre com Ya, o início dele, porque era o meu povo será chamado pelo meu nome. O povo que se chama pelo meu nome. Tá vendo como é que é? A povo da história se encarregou e eles chegaram, mas não só tanta barbaridade. Onde havia Y, colocaram o quê? Zé. Ficou Zambeze. Zambeze. Eles que colocaram essa palavra Zambeze, ficou Zâmbia. Senão era Yambese. Yambese. Esse Yambese vamos ver depois lá em frente o que significa em Congo. O nome da Zâmbia hoje, né? Depois vamos ver também o Zimbábue. Mudaram todo o reino do Congo, foi mudado os nomes. Talvez Zimbábue, que era outro nome. Mudaram tudo para quê? Que é para nós não percebermos as pistas. Mas só que não conseguiram matar a língua. Eu estava entendendo que tudo está na história que Congo hoje. Está vendo? Yambese está aqui. Eles mudaram para meteram Zambeze, Alto Zambeze. Antes era Yambese. A ala, né? Deixa eu baixar isso. Ok. A ala atesta uma ligação histórica ou antropológica entre o Reino do Congo e esta região. Os povos daí são Chokwe, povo Chokwe que vive no leste de Angola. No leste do reino, vamos encontrar os povos Chokwe, os Chokwe. E Umbundo, na sua generalidade. Os Nyaneka, os Nganda, os Ndombe, os Kumbi. Alto Zambeze situa-se no Kalahari, ou Kalahari inferior. Voltaremos a estudar os subcapítulos seguintes, a finalidade e afiliações entre Congo Chokwe, Congo Nyaneka Kumbi e Congo Umbundo. Tantos Umbundo também são Congos. Tantos Nyaneka são Congos. Tantos Chocos, todos são Congos. Está a ver? Todos são Congos. Hoje é porque não, ele é sulano, nem meu irmão, é teu irmão. Ele também é Congo. Ele também é Congo. Hoje querem nos colocar uns contra os outros. É por isso o Quintuade tem que se estender, tem que ser extensivo. Tem que abraçar o teu irmão, não importa quem ele é. Porque ele também é teu irmão mesmo. Vamos lá ver. Congo, vamos estudar primeiro Congo Chokwe. Finalidades ou filiações. Vamos lá ver isso. Para qualquer antropólogo, Congo e Chokwe, aqui é Chokwe, eles meteram Kokwe, é Chokwe. Kokwe, em que Congo é Kokwe, é ali, mas é Kokwe, ali. Eles diziam Kokwe, lá, leste. Então, Chokwe. São dois grupos etnolinguísticos diferentes. Para o linguista, cada grupo evolui junto com seu quadro geográfico peculiar. O historiador acredita que os dois grupos, além de evoluírem em zonas diferentes, têm origens heterogêneas. Essa palavra heterogênea, alguém sabe o que é? Heterogênea. Não. Palavras heterogêneas, têm origens heterogêneas. Eu não consegui também investigar no dicionário, mas vamos lá ver. Hétero, né? De mesmo genes, tipo, tem o mesmo genes. Eles podem ser tipo diferente, mas eles são iguais. São dois diferentes, que parecem diferentes, mas vêm da mesma linhagem. Tem o mesmo sangue na veia, mesmo genes.
Vamos estudar isso aqui para nós também pesquisar um pouco de heterogêneo. Apesar desses pontos de vista, os especialistas É uma não mistura. ignoram os laços de parentesco entre os dois grupos, caso considerá-los como bantu, zimbabuanos. Está sempre lá o Yanos, está sempre lá o Ya. Está a ver? Os zimbabuanos, os bacongos, os angolanos, os zimbabuanos, não sei de onde. Podemos estar tipo distante, mas somos irmãos, temos graus parentescos. O sangue do nosso DNA corre no DNA deles também. Se fizermos se na África uma equipe fazer o DNA, saber quem é descendente de quem, vamos ver que nossos pais, nossos descendentes, estão nesses países todos ali dispersos. Nós não fomos só dispersados pelo mundo afora, não. Lá dentro também, dentro do continente, estamos dispersos. Todas as tribos. Irmãos não podem ser irmão da irmã Otélia, tá assim, da mesma linhagem direta. Mas não sabem. Estão a pensar que é coincidência estar conversando todos os dias, não. Então, tentamos talvez vos chamar para estar mais próximo um do outro, mesmo sem vocês perceber. É a força da mãe, a força do pai. O país de origem, das origens, os pais das origens, dizem que Choco e Lunda coabitaram nas origens, no país chamado Ico, ou Cola, ou Matadiwam. Esse Matadiwam é o escritório. A palavra Ico significa lareira em português. Ico. Isso é Kikongo, né, irmão Télia? Ico. Ico. É, Ico. Esse é os mais velhos. Esse é Ico. Agora não. Vamos lá em cima da palavra Ico. Significa lareira ou fogo. Escreve Albino Alves, segundo Albino Alves, no seu dicionário. No entanto, ao dicionário Umbundo português, nós vamos aconselhar na história, é bom nós termos os dicionários das sete línguas, né, dos 7 dialetos de Angola. Não me ignorar esse facto. É hora de nós falarmos dos 7 idiomas de Angola. É muito importante nós voltarmos, não só o Kikongo, temos que falar nossos idiomas. Então, eu aconselho os irmãos em Portugal, se conseguem ali e na livraria encomendar os dicionários, tanto em Kikongo e Umbundo, e Nhaneca, Umbundo, isso daqui, também me dá um sinal, também vou precisar mesmo físico, dicionário físico. Temos que ter esse dicionário, temos que ter esses livros fisicamente, que vamos precisar muito para as gerações vindouras, para sabermos o que está se passando na nossa história, temos que consultar o dicionário. Então, Umbundo, escrito pelo esse Genek e valente, podemos verificar mais sentido de Ico, fogo, lareira ou lare. Pode ser lare, fogo ou lareira. Porém, Ico não é o único termo. O Chocos, também de Lundo Nisenga. Né? Essa expressão, Lundo Nisenga, ou Ochilundo, que significa em Kyoku, também em línguas dos umbundos, aldeia abandonada há muito tempo. Ochilundo ou Nisenga. Aldeia abandonada há muito tempo. O Lundo ou Ovulundo, Choco e Umbundo designam montanha, diz assim, designam montanha onde se vai buscar ou queimar lenha, ou lugar, né? Ou lugar ou montanha, ou fábrica onde se faz, ou lugar onde se fabrica carvão, é Ovulundo. Depois que a maior parte dos carvão da banda, quem está em Angola sabe. O carvão que se consome em Angola, a maior parte do carvão vem do Mochico, vem das Lundas. E por isso o nome dele ficou Lunda. Significa o sítio das montanhas se queima carvão. Tá entendendo, meus irmãos? Então, eu estava percebendo porque que mesmo lá em Angola eu via pessoas. Eu tinha um vizinho que tinha um caminhão
que ia buscar o carvão, o melhor carvão vinha sempre de lá. Ele vinha com muito. Lá onde se queima o bom carvão. O Wish também depois começou a queimar, mas o carvão mesmo vem de lá, do leste, das Lundas, Mochico, Luena, tudo vem dali. Então, Ocalundo quer dizer cemitério. Ocalundo, cemitério, que é sinônimo de queima. Isso é ser carbonizado ou pintar negro. Irmãos, se lembram dessa palavra queima? Queima é onde saiu a palavra Kemet, que significa terra negra. O Egito, hoje chamam de Egito. Antigamente era chamado Kemet, significa terra negra. Agora também fico em dúvida se realmente Kemet era no Egito. Porque Kemet, estamos encontrar aqui, a terra onde se queimava carvão era aqui no leste. Viram como? Irmãos, não estão a perceber, né? Mesmo o Kemet, estão falando que não, antigamente o Egito era chamado Kemet. Não, estamos encontrar Kemet, essa palavra queima, que veio de carbonizado ou pintado em negro. Está aqui. Isto é, carbonizado ou pintado em negro, utilizando o método de queimar. Onde que se queimava o carvão? As pessoas ficavam bem pretas, todas pintadas com a cor do carvão que é preto. Era aqui, na Lunda, no Mochico, ali no leste de Angola, que vai para a Zâmbia. Então, logo, a palavra Kemet significa terra negra, que era assim chamado o Antigo Egito, que hoje é Egito, mas também já ficamos assim já em dúvida se realmente era mesmo o Egito ou não. Temos que estudar quem era o Egito antigo. Esse Egito ali, não se queimava lá carvão, não. O carvão não era queimado no Egito. Não. Era aqui no Mochico. Mas tinha pessoas negras como do sítio onde se queimavam carvão. Sim. Ali está. Por isso é que chamaram Quemeque, por ter um nome familiar ao sítio onde queimavam carvão, porque eles eram parecidos com aqueles primos. Queimavam carvão, obrigado. Sim. É isso ali. Então, Kemet, essa palavra queima vem daqui, vem através da palavra queimar carvão, o sítio que chamavam de cemitério, sinônimo de queima. Dizia que sítio onde queimavam carvão. Você vai ver? A localização desse país, vamos lá ver. Segundo essa escritora, né? Bom, segundo essa escritora, Marie-Louise Bastan e M. Lima pensam que os Kyokwe, o Chokwe, o Kokwe, vem de Tanganyika, de leste, de acordo com o proprietário, com o repertório oral. Este leste disse Ngangela. Você não está entendendo essa palavra Ngangela? É de onde vem aquela palavra Ngungangela, Ngangela. Vem dessa palavra Ngangela. E depois, no portuguesado, ficou Ngangela. Em Kikongo, Ngangela. Eis como reza a tradição. Kungangela. Irmã, você que vai entender. Irmã Otélia. Kungangela tangwa sikamene. Kungangela tango sikamene. Quer dizer o que, irmã Otélia? Kungangela tango sikamene. Kungangela. Está dizendo o que em português? Qual que é o tango com a sikamene? A tango shikamana kungangela. Irmã Télia, ele está dizendo Kuluanda Kangoshi. Não, esse... Sim, irmã Télia. Acho que eu falasse. Está me complicar. Não, ele só meteu assim, Kamene. Já portuguesaram Kungangela Tango Kashikamana. Irmão Panzo. Ngangela quando eu acordar. Sim. Irmão Panzo. Sim, essa frase ele está a dizer que já é cedo, é tempo de levantar. Ok, mas chegou lá bem próximo. É ficar de pé. Sim. Já é cedo, é tempo de acordar, ou é tempo de levantar.
Então, vamos encontrar aqui, irmãos, vamos encontrar aqui duas realidades. É bem conhecer a nossa história. Vê agora o que quer dizer. Essa é a tradução votada. Ngangela, onde o sol nasce. Quando fala com Ngangela Tango Chica, mané, está dizendo que é lá onde o sol nasceu, onde nasce o sol. Onde é que o sol nasce? No leste, com Ngangela. É lá onde é a nascente do sol. Agora, onde que morre o sol? Com Luando. Ali no oeste, é Luando. Agora ficou Luanda, Luanda. Luanda significa onde morre o sol. É ali onde o sol se põe. Aqui onde o sol nasce, aqui onde o sol morre. Está vendo a diferença dos dois? Então, Ngangue lá onde o sol nasce e Luanda onde o sol vai dormir. E se você vê no nosso mapa de Angola, da África, metendo pontos cardeais, vai ver que Luanda onde o sol dorme, porque dorme no mar, e acorda onde? Acorda sempre no que? Ali em Nganguela, no leste, Mochico, Luando. A mesma palavra Mochico vem de que Congo? Mochico. Mochico. Nós somos, vamos chegar lá. Muita vai gostar desse estudo hoje, tá vendo? Tem muita coisa que está batendo certo nas nossas cabeças. Esse escritor aqui e outros são letrados e passaram pelo banco da escola, onde aprenderam tanto como nós que o sol nasce a leste. O sol nasce a leste. Essa tradução também já foi assimilada para muitos Kyoku que passaram pelo banco da escola. Por exemplo, David Mudiando, Américo Kunonoka, tiveram a amabilidade de traduzir essa frase por nós da mesma forma que bastante. Eis a razão pela qual, no seu entender, Ngangela se traduz aqui por leste. Eles chegaram, Ngangela, então fica leste. Escreveram Ngangela, em vez de Ngangela, ficou já leste, que é português. Leste já é língua latina. Em que Congo, leste significa Ngangela, ou Ngangela. Nós falamos Ngangela, não, mas é Ngangela. Aquela música ali, Ngangele, Ngele Munantiza. Por que Ngele? Por que o sino tocava? O sino só tocava a que hora? Quem viveu um tempinho no mato, quando tocava às 5 horas ou 6 horas da manhã, 5 às 6 horas, o sino da igreja tocava. E todo mundo se despertava, que já é hora de acordar para ir na missa ou para ir trabalhar. Então, quer dizer que o sol já nasceu. Ngunga, aquele sino, quer dizer que o sol já nasceu. Então, temos que acordar. Vedengela, Ngunga, Ngela. É tocar, Ngela é tipo despertar, Ngela é despertar. E o sino desperta. A função de um sino, quando ele toca, é para despertar as pessoas, é tipo despertador. Quando ele toca, brrr, você tem que acordar de qualquer jeito, porque ele é irritante. Quer dizer, já está na hora de acordar, seu preguiçoso. Portanto, né, como podemos ver aqui, não significa oeste. Portanto, como podemos ver, Luanda aqui não significa oeste. O que demonstra que Ngangela significa provavelmente outra coisa. A loja quer a região contra a região. E o ponto cardeal contra o ponto cardeal, como sempre foi. Então, vejamos a etimologia do termo Ngangela, de N de Nganga, N de N, né? E N de Nganga, e de lá. N de Nganga e de lá. E vai dar, porque eles juntaram Nganga e lá. O primeiro é o prefixo. O segundo é a raiz. O último é o sufixo. Segundo esse dicionário do mundo desse senhor ali, né? Esse aqui de Kyoku português, escreveram que o verbo ganga, mas não é ganga, é nganga, porque tem o N primeiro. Ganga, que é nganga, ganga significa brilhar.
cintilar, propagar ou o fogo da vista, ou olho, ganga, e ser cruel. O sufixo lá marca ação. Assim, gangla significa onde se faz muito sol. Onde que se faz muito sol, meu irmão? No deserto, certo? Não é no deserto que faz muito sol. No deserto. Então, gangla significa lá onde faz muito sol. É no deserto, onde o sol é árido mesmo, queima na pele. As pessoas ficam escuras por causa de muito sol. Então, é lá onde se faz muito sol. E também escreveram o verbo ganga, né, em ganga, onde faz muito sol. Aqui, yeah. O sol sendo fogo primitivo. O sol era o fogo primitivo. A reza a lenda, pois o sol passaria a significar ou designar região do sol. Então, ali que os vão chamar já lá na região do sol, porque lá no sol queima. Aqui vem uns dizer, irmãos, não precisamos ler. Yeah. E nascente, o que significa que leste seja apenas um dos sentidos, o que implica que leste seja apenas um dos sentidos. No entanto, como região, confine aí Coicola, Lundu, Bangala, porque tem sido de providência da origem sol. Ora, onde se localiza esse país, onde origina o sol? Nas suas pesquisas, Lamal constatou que os bantos que se formaram no círculo zimbabuano seguiram os rios conforme a direção destes últimos e fundaram reinos perto das águas. O autor sublinha que os grandes rios que serviram de migração correm do sul para o norte, desde o Kalahari inferior até as caídas do rio Ntsakala, Mufinda, né? Meus irmãos, deixa eu falar mais um bocadinho para interpretar isso, porque isso é muito forte, gostei muito. Kalahari deserto. Ora, Ngangla, de onde vem o sol, é o lugar árido. Na atual geografia do Kalahari inferior, encontramos nascentes de água, fonte, que, portanto, é um dos sentidos da palavra Ngangla, nascente do sol. Assim, fazem excelentes correspondências do deserto, sol, calor, região árida. Os congos localizaram, esse é bom, esse é para nós. Os congos localizaram Bangala, a origem deles. Os congos localizaram que Bangala é a origem deles. Aonde? No sul, nossa origem. No Mayanda, sul, calor, né? Delachaux situa-se, Delachaux escritores, situa essa região sul, calor, sol, no Kalahari inferior. Kalahari inferior, já aqui estamos aqui para o Cuito. Já entramos aqui para o Cuito. Vamos ver o pequeno Cuito. Justamente na região de Lamal. Eles trocaram o nome, tem o nome de Lamal. Vamos ver se Lamal também na Bíblia, esse nome Lamal está lá escrito. Conforme indicam os elementos linguísticos, Congo e Chocó parecem ter as origens idênticas de um mesmo país. Meus irmãos, chegar lá. Olha, o sol nasce, o sol nasce no leste, porque é no leste onde está a nascente da água. A água também, a fonte das águas nasce no leste. Aqui vamos descobrir um segredo, meu irmão, que nós nunca pensamos nisso. Vamos ver que todos os rios da África nasceram no mesmo sítio. Irmãos, sabiam disso? Que todos os grandes rios da África, até o Nilo, nasceram no mesmo, a nascente deles é no mesmo sítio. Nasceram na mesma região de Angola, depois foram se estendendo. Então ainda temos muita água nesse oceano para estudar. Vamos lá ver, o primeiro rei, vamos falar agora do primeiro rei dos Chocó, porque houve dois reis, o primeiro rei dos Chocós e o primeiro rei dos Congo. Que os Congo-Chocó e os Congo daqui do norte e do sul, o primeiro rei do Congo. O primeiro rei foi o Conde, está aqui, esse é Kyoko, na parte do Chocó. O primeiro rei foi Conde. Esse Conde, o que ele fez?
amaldiçoou seus filhos. Eu não sei, temos que pesquisar a história desse conde, agora conhecemos o nome dele. Ele amaldiçoou seus filhos, não sei porquê, assim como toda a sua descendência. E deserdou-os, ele deserdou os próprios filhos e proclamou que doravante a sua filha sucederia quando ele falecesse, quando ele morresse ou batesse, ou quando a morte batesse as suas portas. E confiou o seu bracelete, o símbolo do poder, recomendou-o de transmitir a Luege. Eu falo de Luege em Conda, né? Luege. Esse rei conde amaldiçoou seus filhos. Aqui até parece Noé, né, meus irmãos? Esse conde parece Noé quando amaldiçoou seu filho. E deserdou os filhos. Agora não sei se é muitos, eu sou mesmo um. E disse a partir de hoje que vai ser rei, vai ser rainha no meu reino, vai ser as mulheres, não mais os homens. Então pegou o bracelete de poder, naquele tempo o bracelete recebeu poder e deixou deixou em alguém, esse Luís Conde, que foi para poder transmitir, quando a sua filha tivesse já poder, a altura de aceder, de sentar no trono, então ele desse o trono para sua filha. Então, Conde foi enterrado debaixo do rio. Os irmãos já ouviram falar de alguém que foi enterrado debaixo do rio nos reis? Então, ele foi enterrado, mas foi enterrar alguém debaixo do rio. Não dá para imaginar, né? Águas correntes, pessoas foram enterradas debaixo do rio, uau. Ou tiveram que desviar primeiro o rio, ou uma coisa assim. Salankenda. Sakalende, Sakalende, seu irmão invoca os nobres, né? Ele debaixo do rio, Sakalende, né? Seu irmão, Sakalende é seu irmão, invoca os nobres, Tubungo, que vão ratificar a decisão do defunto. Insistimos no termo Sakalende. Uma primeira hipótese é que este antropônimo signifique pai de Kalende. Sa, em Kikongo, a raiz Sa, ou pode ser Se, mas a raiz é Sa, pode ser Se. Se é pai. Fala Sediande ou Sadiande. Pode ser Sadiande, pai dele, ou Sediande. Então, Sa significa pai. Essa é a raiz de Sa. De Sa. Sa. E onde nós estamos? Sa, partícula, né? Que significa pai. Aqui. E Kalende, alguém que é lento. Esse Kalende significa alguém que é lento ou preguiçoso. Kalende. Em Kikongo, eu não sei isso ali, é muito profundo para mim, né? Derivado do verbo lendelela. É assim, irmã Seca, lendelela. Irmã Seca não, irmã Otélia, irmã Seca nem fala isso. Irmã Seca é portuguesa. Eu não entendo. Sim, é mesmo. Mas é mesmo verdade. Embora que a pronúncia é landelela, mas é isso mesmo. É como é a pronúncia? Landelela. Ok, isso ali mesmo, landelela. Alguém que é lento ou preguiçoso. De acordo, tá vendo? De acordo com as versões a respeito desse invento e por escutado vários informadores dessa família Kyoko, eis o que a nossa humildade pensa ser verdade histórica. Saca. A palavra saca ou de saca, isso é agitar, saca, agitar um líquido no vaso, objeto no cesto. Adivinhar, oscilar, vacilar no cesto. É mesmo, né? Saca. Podemos verificar no dicionário da Diana Barbosa que sacula é mexer mesmo, agitar, mexer com força, sacula. Também eu falo, derivado de saca, que significa escolher, selecionar, tirar de lado, excluir ou eliminar. E sacaluila, que também vem de saca, que significa tratar medicinalmente. Sacaluila é tratar alguém com medicina, né? Medicinalmente. De certo, verifica-se que aqui é a questão de nganga. Nganga. Eles nganga chamavam de padre, não. Nganga
significa sacerdote. A palavra nganga em Kikongo significa sacerdote. Pode ser em Kikongo, em Chopo, em Umbundo. É mesmo sempre nganga para representar profeta ou sacerdote. São pessoas que cuidam, líderes espirituais, né? Que cuidam da espiritualidade do povo, eram chamados de nganga. Quando fala Yoni nganga fuma, aquele é o sacerdote. Nganga é quimbandeiro, nganga é quimbandeiro. Nganga é a pessoa que cuida da espiritualidade do povo, né? Os famosos terapeutas espirituais. Mas, irmão Panzo, então se for assim, é aquilo que a irmã Otélia disse. Nganga quer dizer realmente quimbandeiro. Estás a perceber? Então, quimbandeiro quer dizer sacerdote. Outra interpretação. Vamos chegar ali, meus irmãos. Vamos chegar ali entre onde que aparece, temos que buscar onde que apareceu a palavra quimbandeiro. Nganga é quimbandeiro. Quimbandeiro é mesmo tradicional. Temos que comparar a palavra quimbandeiro e a sua etimologia, de onde ele surgiu, e a palavra nganga. A palavra nganga, sim, porque agora as coisas não estão assim. Os irmãos apontam ali para investigar, para ver qual é a diferença entre um nganga e um quimbandeiro. Tá, minha irmã? Estamos no bom caminho até aqui. Irmão Panzo, outros dizem que o quimbandeiro é ngangankishi. Ngangankishi. Esse é quimbandeiro. E se formos ver o sacerdote de Tatanzambi, é Nganganzambi. Por isso é que cantam assim, Nganga monene, Nganga monene. Isso é Nganga monene. Por quê? Porque o Tatanzambi é um ser sacerdote do Altíssimo. E não existe um líder espiritual mais que ele. Tá vendo? Agora, o quimbandeiro é chamado Ngangankishi, porque ele é uma entidade espiritual do lado do mal. Ok, obrigado, irmã Elsa. Deixa eu pegar a minha Bíblia física, né? Para nós ver o primeiro Nganganzambi. O primeiro Nganganzambi, que a irmã disse. A irmã falou que existem dois Nganga, né? O quimbandeiro é Ngangankishi. Esse Nkishi é que vem de mágico, que vem dos mortos, que vem de... Vamos estudar isso aqui depois entre Ngangankishi, mas vamos ver quem foi o primeiro Nganganzambi. Melquisedeque. Não sei qual é o nome, Melquisedeque. Livro de Gênesis. O Gênesis capítulo 14, né? Quando Abraão, irmão, lembra que Abraão, o Ló ficou preso lá em Sodoma e Gomorra, e Abraão teve que pegar 318 funcionários dele, foi lá lutar. Depois, quando ele venceu a guerra, né? Quando ele chegou, deixa eu procurar isso aqui para nos ler. Tá vendo? Gênesis capítulo, acho que vou ter que abrir na tela para todo mundo ver. Gênesis capítulo 14. Deixa abrir na tela para os irmãos perceber a palavra nganga. Gênesis 14. Vamos lá ver. Gênesis, vem cá. Não fuja, Gênesis. Vamos lá ver. Os irmãos não estão vendo, não se preocupe. Eu estou abrindo para vocês verem. Está aqui. Gênesis capítulo 14, né? No verso 18, vamos já ler. Vamos ver quem foi o primeiro Nganganzambi. Palavra Nganga. E Melquisedeque, está aqui. E Melquisedeque, rei de Salame, vem de Salame. Rei de Salém, vem de Salame, de Salomão. Salá, trouxe pão e vinho. E ele era o sacerdote do Altíssimo. Então, para você falar, quem era sacerdote do Altíssimo? Era a pessoa que chamavam de Nganganzambi, que é sacerdote do Altíssimo. Porque Tatanzambi, ele é Nganga Munene. Ele é o todo-poderoso.
Ele é o Todo-Poderoso. Aqui vamos dizer assim, no 19. E ele abençoou e disse: bendito seja Abraão do Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja Tata Nzambi, né, o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, lhe deu o dízimo de tudo. E lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Então, aqui estamos a ver já nganga, a palavra nganga. Esse nganga, sacerdote. Abraão deu dízimo nesse pai. Abraão deu dízimo a ele, de tudo. Então, a Bíblia fala que, quando vamos ver lá em Hebreus, diz que mesmo o Yausha ou Isaia, outro nome que chamam, tem que ver isso aqui, que ele veio segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque foi o primeiro Nganga Nzambi. E se nós buscar na história da Bíblia, quem foi o primeiro Nganga Nzambi? Irmão João, quem foi o primeiro sacerdote de Tata Nzambi na Bíblia? Primeiro homem na Bíblia. Irmão João está ali? Ouve, irmão. Quem foi o primeiro sacerdote, primeiro homem Nganga Nzambi? Primeiro homem, primeiro sacerdote do Altíssimo? Adão. Sim, Adão, foi Adão. Porque a Bíblia diz que esse Melquisedeque, ele não teve genealogia, não teve pai nem mãe. E o único homem que não teve pai nem mãe, que mudaram o nome dele para Adão, é só Adão. E quem sabe se o nome verdadeiro de Adão é Melquisedeque, ou vamos descobrir que é mesmo Melquisedeque, não é Adão. Está a ver? Então, por quê? Porque ele disse, se irmão continuar a ler ali o 14 de Gênesis, vão ver que esse Melquisedeque não teve genealogia, quer dizer, não teve pai nem mãe. E todo mundo que vai na terra tem que vir segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque foi o primeiro homem. Obrigado. Então, estamos a descobrir já isso hoje. Essa palavra nganga, nganga significa sacerdote. E eles me colocaram para padre. A Bíblia não fala nada Sim, sobre Melquisedeque. Irmão João. A Bíblia não fala nada sobre Melquisedeque, não diz mesmo nada. Quem ele era, de onde é que ele veio, nada mesmo, nada mesmo. Apenas Abraão sabia, né? Ele sabia que ele veio do Altíssimo mesmo. Sabia, mas a origem dele, quem é que ele era, nada. Na Bíblia não fala nada. A história dele também aí mesmo depois acabou. É isso aí. E é por isso, por falta de informações, por isso as pessoas desconhecem de Melquisedeque, mas Melquisedeque é alguém muito importante, porque mesmo todos que vieram, os profetas, tanto o povo de Yausha, todos vieram segundo a ordem de Melquisedeque, que era sacerdote do Todo-Poderoso, do Altíssimo, Tata Nzambi. Então, todo mundo que veio. Agora, se viram se ele nunca teve genealogia, não teve pai nem mãe, mas era humano. Então, era alguém que atingiu a dimensão espiritual e vamos ver isso mais na frente. Vamos ver conforme nossos estudos ainda nessa jornada que nós estamos. Vamos continuar. Lende deriva de lende, ou seja, nuvem, confusão, turvo. Adriano Barbosa escreve no seu dicionário que lende significa ser preguiçoso, sem atividade e lento. O autor assinala também que é uma velha forma e pouco usada de informação verificada na localidade de Lumbala, na província de Moxico. Moxico. Ficou agora os Moxico. Este sentido é largamente confirmado pelos verbos lendila, ser ou ficar muito tempo sem obra ou cobrir-se de nuvens. Quando alguém fica muito tempo sem fazer nada, fala lendila. Alguém fica muito tempo sem fazer nada, ou está coberto de nuvem, ou lendelela, que fala mais irmão Otélia, lendelela. Sujeitar ou submeter-se. Este termo refere-se a Ruege, uma vez que foi muito antes proclamada como sucessora, sem exercer ainda seu poder. Então, vamos chamar de lendelela. É sacalende, significa que preguiçada, é tipo que falam, isso tem muito lá em Angola, ministro sem pasta.
Quer dizer, esse ministro está à espera que alguém seja expulso, exonerado ou morto para assumir a pasta de outro. Então, são saca-lenda, esse tipo de pessoas. Não fazem nada. Eles ficam ali na Assembleia a bocejar. Só abrem boca para bocejar e para dormir. E para roncar. Isto estava ainda lenta, visto que essa rainha, como ela não podia exercer sua função, então ela estava lenta, então vamos chamar de saca-lenda. Então estava lenta, sem trabalho, sem atividade. Disse, entanto, no termo zimbabuano da sacralogia, ela estava coberta de nuvem. Ora, para sair desse estado foi necessária a intervenção de saca-lenda, ou melhor, saca-lenda. Quer dizer, quando um rei, antes de subir no trono, está muito lento, não tem sabedoria, não sabe o que fazer, não tem maturidade, ele precisa passar na intervenção. Tem que ser o saca-lenda tem que vir intervir na vida dessa pessoa. Para fazer o quê? Vamos lá ver, saca-já-lende. Vamos lá ver o que diz. Saca-já-lende. Como no sentido literário, o nome refere-se a quem trata medicinal, a quem trata da medicina tradicional. Falamos de nganga, né? O que ele está falando É o curandeiro agora. Agora estamos a falar do curandeiro. Um Nganga Nkisi e um Nganga Nzambi. São duas pessoas chamadas diferentes. Tem um Nganga Nzambi que cuida com Tata Nzambi e tem um Nganga Nkisi que cuida da medicina com capeta. Sim, com a terra. Ele trabalha com as árvores. Aquele que a irmã dela tem. Trabalha com as plantas. Medicinais, sim. O curandeiro, ok. O curandeiro. Sim, o curandeiro. Sim, esse curandeiro é que ele faz. O curandeiro é quem agita os preguiçosos. Não faz nada, ele vai lá, ele faz um tratamento, a pessoa fica sacudido. Isso tem muito até hoje nos bacões. A pessoa era preguiçosa, depois ele faz um tratamento tradicional, a pessoa fica sacudido e ganha vontade de trabalhar. Porque tem pessoas que nasceram com vontade de preguiça de não trabalhar mesmo, tipo o Mauro, do Cúbico dos Tunesa. Mauro vai trabalhar, cai e começa a desmaiar. Tem que lhe tratar esse tipo de pessoa. Assim, de acordo com as versões acima dessa história, se é um sacramento ou intervenção de... Espera, irmão Panzo, peço desculpas. Agora não percebi. Um Nganga Nkisi é que é o curandeiro. Deixa-me perceber bem. A irmã só tem que dar esses nomes. Nganga Nkisi é o que trabalha... Vamos estudar isso aqui, vamos ver com mais detalhes. Temos que estudar isto, porque agora, o que eu percebi... No reino, irmã Silvia, no reino existe um Nganga Nzambi, que é o sacerdote que comunica com o Tata Nzambi, que cuida da espiritualidade. E tem o outro, né, outro Nganga que cuida do quê? Da medicina tradicional, que é o curandeiro. Tá? E para um rei subir, como está a dizer aqui, para um rei subir aqui, vou meter aqui, sem ruege, sem a intervenção desse Nganga, esse Tsaka Janlende, está aqui. Esse Tsaka Janlende, sem a intervenção dessa pessoa, esse Tsaka Janlende, essa rainha nunca sucederia a seu pai, nunca ia subir no poder, porque ela tinha que ser coroada, tinha que ser lavada, tinha que dar um banho, tinha que lhe preparar espiritualmente, porque ele está subindo um cargo, né, de muito valor, então tinha que subir, tinha que ser lavada, tem que ser tratada primeiro por esse Tsaka lenda. Tá, meu irmão? Se vocês notaram, quando João Lourenço subiu no poder, o que ele fez primeiro? Primeiro foi em todas as províncias, nos reis, nos soba, fazer o quê? Foram lhe dar banho, a televisão filmou aquilo. Antigamente o rei não podia subir sem ser primeiro coroado. Ele tinha que ser coroado pelas entidades que cuidam da espiritualidade do povo. Tanto pelo Nganga Nzambi, que Nganga Nzambi vai falar, você vai ser rei. Você Tradicional, terapeutas. olha, o irmão Panzo São regressou. agora. Sim.
É isto. São os terapeutas, é isto que se chama terapeuta. São os gangues que fazem medicina tradicional. Mas, irmão Panzo, por favor, não te estamos a ouvir, o teu micro está desligado. Não te estamos a ouvir, irmão Panzo. Eu disse, não se preocupe, vamos tirar isso a limpo ainda agora, é? Agora não, agora vamos continuar o que estavas a falar, meu. Vamos falando, é mesmo lá vamos chegar. Oh lá lá. Yeah, vamos continuar. Flávio. Agora. Ok. Então, estamos a falar. Deixa aqui fazer uma coisa rápida. Na verdade, deixa cá ver uma coisa. Tá, a gravação acho que continua. Vamos dizer aqui a gravação. O que aconteceu com a gravação? O que aconteceu com a gravação? A gravação continua. E por que eu não consigo o quê? A gravação estava em pausa. Ok, a gravação continua.